brinquedos foram feitos para trazer alegria, mas alguns carregam histórias que nunca deveriam ser contadas. Olhos que seguem seus passos, sorrisos costurados que escondem segredos. Hoje, você vai conhecer brinquedos que nunca deveriam estar nas mãos de uma criança. Alguns hotéis antigos carregam segredos que nunca aparecem nas fotos ou nos anúncios. André, um vendedor viajante acostumado a rodar o interior do país, sabia disso, mas nunca deu muita importância. Ele só queria um lugar para dormir naquela noite chuvosa, e o Hotel Vila Antiga parecia ser a única opção no pequeno município em que havia parado. O prédio tinha uma fachada de tijolos escuros e janelas estreitas, com uma placa de madeira balançando no vento. Ao entrar, o cheiro de madeira envelhecida e mofo preencheu seus pulmões. A recepcionista, uma mulher de sorriso contido e voz baixa, lhe entregou a chave com um número gravado no metal. Quarto 3. Ele subiu a escada rangente e encontrou o corredor mal iluminado. O quarto tinha móveis antigos, cortinas pesadas e, no canto, uma poltrona de couro gasto. Sobre ela, um boneco de pano de quase 1 metro de altura, com roupas antigas, botões no lugar dos olhos e um sorriso costurado que parecia mais um corte. Presa à parede, acima da poltrona, havia uma pequena placa de metal. Tradição do quarto 3. Favor não mover o boneco. André achou curioso, mas não o suficiente para se preocupar. Largou a mala, tomou um banho rápido e se deitou. No silêncio da madrugada, um som leve de madeira rangendo o despertou. Era como se alguém tivesse acabado de se sentar ou levantar da poltrona. Ele olhou para o canto do quarto. O boneco estava no mesmo lugar, mas ligeiramente inclinado para a frente, como se estivesse prestes a se levantar. André deu uma risada nervosa, convencendo-se de que estava imaginando coisas, e voltou a dormir. Na manhã seguinte, durante o café, comentou com a recepcionista. E aí, qual é a história do boneco? Ele é tipo o mascote do hotel? A mulher parou por um segundo, forçou um sorriso e respondeu: é tradição, só isso. Melhor não mexer nele. Mais tarde, enquanto passava pelo corredor, uma camareira mais velha se aproximou, olhando para os lados como se temesse ser ouvida, e sussurrou: se ouvir passos de madrugada, não abra os olhos. Antes que ele pudesse perguntar mais, ela se afastou rapidamente, desaparecendo em outro corredor. Na segunda noite, por volta das 3 da manhã, André acordou novamente. O som de passos suaves no carpete ecoava pelo quarto. Ele ficou imóvel, o coração acelerado. Sentiu a presença de algo ao lado da cama, mas não teve coragem de olhar. Seguiu o conselho da camareira e manteve os olhos fechados, controlando a respiração. Depois de alguns minutos, os passos se afastaram e ele ouviu o rangido da poltrona. Quando o amanhecer chegou, o boneco estava exatamente onde deveria estar, ou quase. Sua cabeça estava levemente inclinada para a Momomaracama, e os botões pareciam refletir a luz de forma estranhamente viva. No terceiro dia, André tentou esquecer o assunto. Saiu cedo para trabalhar e voltou à noite, exausto. Ao abrir a porta, gelou. O boneco estava sentado na beira da cama, com as pernas balançando, como se estivesse esperando por ele. A placa ainda estava na parede, intacta, e nada indicava que alguém havia entrado ali. Ele empurrou o boneco de volta para a poltrona, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Na última madrugada, André foi despertado não por passos, mas por uma voz infantil, suave e quase cantada, sussurrando algo que ele não conseguiu entender. Abriu os olhos devagar, ignorando o aviso da camareira, e se arrependeu imediatamente. O boneco estava em pé, ao lado da cama, tão próximo que ele podia ver o alinhavo do sorriso e os fios soltos no pescoço. Os botões que serviam de olhos pareciam profundos demais
como se escondessem algo vivo lá dentro. André tentou gritar, mas nenhuma voz saiu. O boneco se inclinou ainda mais e ele sentiu um cheiro de tecido queimado misturado a algo azedo, como carne estragada. Então, a voz falou, clara e fria. Agora é a sua vez de ficar. Na manhã seguinte, o quarto 3 estava impecável. A poltrona no canto exibia o boneco sentado, o sorriso costurado no mesmo lugar. Mas, se alguém olhasse com atenção, perceberia que o tecido dos braços parecia mais tenso e que nos botões dos olhos havia um brilho novo, como se guardassem o reflexo de alguém que ainda estava lá dentro, preso. O hotel continuou funcionando normalmente. A placa acima da poltrona seguia avisando: tradição do quarto 3. Favor não mover o boneco. Ninguém nunca perguntou por André. Quando Mariana tinha 8 anos, adorava explorar o sótão da casa da avó. Era um lugar cheio de caixas antigas, malas empoeiradas e objetos esquecidos que pareciam ter histórias próprias. Numa tarde chuvosa, enquanto a avó cochilava na sala, Mariana subiu as escadas estreitas do sótão com uma lanterna na mão. O ar lá dentro era pesado, cheirando a madeira envelhecida e a mofo. Ela abriu uma caixa de papelão e, entre bonecas quebradas e brinquedos enferrujados, encontrou algo estranho. Uma boneca de porcelana vestida com um delicado vestido branco, mas sem rosto algum. No lugar de olhos, boca e nariz, havia apenas uma superfície lisa e fria, como se nunca tivesse sido finalizada. Encantada pela estranheza, Mariana levou a boneca para o quarto. A avó, ao vê-la, ficou pálida. Perguntou de onde tinha tirado aquilo e, ao ouvir a resposta, pediu para que devolvesse imediatamente. Não explicou o motivo, apenas disse que aquela boneca não era para brincar. Mas a menina, fascinada, decidiu escondê-la no armário. Naquela noite, Mariana acordou com um leve som de tecido arrastando pelo chão. Ao abrir os olhos, viu a boneca sentada sobre a cômoda, voltada em sua direção. Jurava que a tinha deixado dentro do armário. Ainda mais estranho, parecia que o rosto já não estava completamente liso. Havia um leve relevo, quase imperceptível, onde deveriam estar os olhos. Nos dias seguintes, a cada vez que Mariana olhava para a boneca, percebia mudanças sutis. Pequenas saliências formavam o contorno de um nariz. Um risco curvo aparecia onde seria a boca. As feições pareciam brotar lentamente, como se a porcelana estivesse moldando-se sozinha. E o mais perturbador, quanto mais o rosto tomava forma, mais parecido ficava com o dela. Certa madrugada, acordou com a sensação de que alguém a observava. A luz da lua entrava pela janela, iluminando a boneca sentada ao lado de sua cama. Desta vez, o rosto estava quase idêntico ao seu, com olhos fundos e um sorriso suave, mas frio. Mariana não conseguia se mover, presa pelo medo e pela estranha hipnose daquele olhar. Então a boneca se inclinou levemente e Mariana sentiu o toque gelado de dedos de porcelana em sua mão. No dia seguinte, a avó encontrou o quarto vazio. A cama estava arrumada, mas sobre ela repousava a boneca, agora com o rosto perfeito de Mariana, olhos brilhando, como se contivessem algo vivo. A superfície lisa e sem expressão havia desaparecido para sempre. A boneca foi guardada de volta no sótão, dentro da mesma caixa empoeirada, e lá permanece até hoje, esperando alguém abrir a tampa e libertá-la outra vez. Desde pequeno, Lucas sempre teve medo de palhaços. Era algo que vinha da infância, das histórias que os outros contavam e dos filmes que ele tentava evitar. Mas tudo mudou no dia em que encontrou um velho palhaço de cordas numa loja de antiguidades no centro da cidade. O brinquedo estava empoeirado, com a pintura desbotadas e pequenas rachaduras no rosto de cerâmica. A etiqueta pendurada dizia apenas: palhaço de cordas, toca música. Mesmo hesitando,
Lucas comprou o brinquedo, pensando que seria um presente curioso para o irmão mais novo. Chegando em casa, ele mostrou o palhaço para o irmão, que ficou fascinado com o mecanismo de corda. Ao girar, o brinquedo começou a tocar uma melodia antiga, doce e ligeiramente fora de tom, que enchia o quarto com um eco estranho. À noite, porém, algo começou a acontecer. Lucas acordou com o som da música vindo do quarto do irmão, mesmo depois do brinquedo ter parado de funcionar. No silêncio da madrugada, a melodia tocava sozinha, lenta e insistente, como se o palhaço quisesse chamar alguém. No terceiro dia, Lucas percebeu que sempre que a música terminava, alguns objetos do quarto estavam fora do lugar. Um livro sobre a escrivaninha caía no chão. Uma cadeira aparecia inclinada, como se alguém tivesse se sentado e levantado às pressas. O medo começou a crescer. Ele tentou esconder o palhaço no armário, mas todas as manhãs ele reaparecia na escrivaninha, com um sorriso pintado ainda mais vívido, quase zombeteiro. Numa madrugada, Lucas foi acordado por um riso abafado, um som estranho que parecia vir do palhaço. Quando abriu os olhos, viu o brinquedo sentado na cama do irmão, seus olhos de cerâmica brilhando na penumbra e a boca pintada abrindo-se lentamente num sorriso horripilante. O palhaço começou a se mover sozinho, puxando as cordas e tocando a música com uma velocidade crescente. A risada aumentava, misturada com a melodia, até que Lucas sentiu um arrepio tão forte que parecia congelar o ar ao seu redor. Desesperado, ele tentou lançar o palhaço fora de casa, mas toda vez que o jogava na rua, o brinquedo reaparecia na escrivaninha, intacto e ainda sorrindo, como se tivesse vida própria e uma vontade implacável. O tempo passou, e o palhaço passou a ser o único som constante na casa, uma presença inquietante que nenhum dos dois irmãos conseguia ignorar. Lucas sabia que o palhaço não era apenas um brinquedo antigo, mas uma entidade presa, que usava a música e o riso para atrair e aprisionar sua atenção. E talvez algo mais, e ele não sabia até quando conseguiria escapar daquela melodia torturante que parecia puxá-lo para um mundo onde o brinquedo de corda comandava todas as horas da noite. Numa pequena cidade, havia um orfanato antigo, fechado há muitos anos, depois que estranhos desaparecimentos começaram a acontecer. As pessoas evitavam passar perto do prédio, que tinha janelas quebradas e paredes cobertas de musgo, parecendo suspenso no tempo. Mesmo assim, algumas histórias circulavam entre os moradores. A mais aterrorizante delas envolvia um carrinho de bebê abandonado. Tudo começou numa noite chuvosa, quando um jovem chamado Rafael, curioso e apaixonado por histórias de terror, resolveu visitar o orfanato para investigar os rumores. Ele entrou pela porta dos fundos, que estava semi-aberta, e caminhou pelo corredor escuro e úmido, iluminado apenas pela lanterna que carregava. O silêncio era profundo, cortado apenas pelo som distante da chuva batendo nas janelas quebradas. No meio do corredor principal, Rafael encontrou um carrinho de bebê antigo, de ferro e madeira desgastada, com uma cobertura de tecido rasgado. Estava parado, sozinho, como se esperasse alguém. Ele sentiu um arrepio, mas se aproximou para olhar melhor. O carrinho parecia estar em perfeito estado, apesar do abandono do orfanato. Enquanto examinava, um leve ranger ecoou pelo prédio, e Rafael percebeu que o carrinho começou a se mover lentamente, balançando para frente e para trás. Assustado, deu um passo para trás, mas sua atenção foi capturada por um choro abafado. Não de um bebê real, mas algo que parecia vir do próprio carrinho. Ele tentou se convencer de que era só sua imaginação, mas o choro cresceu, se transformando em um pranto desesperado. A lanterna piscou, e quando a luz voltou, Rafael viu algo que congelou seu sangue. Dentro do carrinho, uma sombra escura que parecia uma figura infantil, mas sem rosto. A sombra se virou para ele,
e o vazio onde deveria estar o rosto parecia sugar toda a luz da sala. Rafael tentou correr, mas a porta pela qual entrou estava trancada. O carrinho então começou a se mover sozinho, avançando lentamente em sua direção, rangendo as rodas, como se tivesse vida própria. Ele se refugiou em uma sala próxima, mas ouviu passos lentos e arrastados atrás da porta. O carrinho de bebê não parava, seguindo cada movimento seu. Depois de momentos que pareceram eternos, a porta finalmente se abriu sozinha, revelando o corredor vazio e o carrinho desaparecido. Rafael saiu do orfanato naquela madrugada, prometendo nunca mais voltar. Dizem que em noites de chuva ainda é possível ouvir o choro desesperado vindo do antigo orfanato e ver o carrinho de bebê abandonado balançando sozinho na escuridão, esperando por sua próxima vítima.